Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD Online. Sou o professor Givanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que tem como líder espiritual o pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estar tratando da lição de número 13, a cidade celestial. Esse é um tema muito importante porque na história bíblica nós temos algumas referências de como Deus criou todas as coisas, o mundo, o universo, o homem, e também deu origem às nações, os povos. E nós sabemos que as nações têm suas cidades que se tornam suas capitais representativas. No entanto, a Bíblia fala na consumação dos tempos de uma cidade que não é daqui, mas que virá para aqui. Que cidade é esta? É a cidade celestial. Então seja muito bem-vindo à nossa aula. O tema de hoje é muito importante. A nossa lição ela tem 3 capítulos e tem 3 objetivos, um para cada capítulo. E cada capítulo está dividido em 3 tópicos, aliás, 2 capítulos em 3 tópicos e um em 2 tópicos. Primeiro objetivo será conceituar o paraíso. O que é o paraíso? E nesse capítulo primeiro vamos tratar o que é o paraíso, o que é a cidade eterna, quando a eternidade começará, ou quando a história terminará, para ser mais preciso e específico, porque a eternidade ela não tem começo e não tem fim. Então essa pergunta, quando a eternidade começará, ela é um tanto ambígua. Então, quando a história terminará? E nesse capítulo 2 nós vamos estar estudando o seguinte objetivo: explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse. E vamos ter 2 tópicos no capítulo 2, que é o estado perfeito à luz da doutrina bíblica e o estado perfeito à luz do Apocalipse. Esse estado perfeito é o que se considera é um termo aplicado ao estado eterno, e quando a história termina, ela deixa de existir e somente a eternidade será vivenciada. Não é que a eternidade vai começar, se a eternidade ela já existe, porque a história está dentro da eternidade. A história não é nada mais, nada menos do que uma uma fenda que Deus abriu na eternidade e colocou o homem dentro. Então o homem está vivenciando um tempo dentro da história, e porque a história e o tempo ele é contabilizado, ele é quantificado. Você tem manhã, você tem tarde, você tem noite, você tem madrugada, você tem minutos, dias, horas, segundos. Tudo é contado. Tem o ontem, tem o hoje, tem o amanhã. Isso é história. Tem o ano, tem os meses, tem as estações. Isso é história. Tem o nascimento, tem a vida e tem a morte. Isso é história. Então a história ela está dentro da eternidade. Mas quando a história parar de existir, só ficará a eternidade. Porque sempre existiu somente a eternidade. Porque Deus é eterno, suas coisas são eternas. Terceiro, conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. E nesse capítulo 3 nós vamos trabalhar o que todo crente salvo deve esperar. Qual a sua expectativa, a sua esperança? E viveremos todos em unidades. Todos quem? Aí será todas as nações unidas em Cristo Jesus em um só lugar. Seja judeus ou gentios, estarão todos juntos sem distinção. Sem a história de palestinos e judeus, de ortodoxos ou tradicionais, sem essa história de judeus ou gentios, sem a história de árabes e israelenses. Não, não mais. Vamos viver em um só corpo, em Cristo Jesus. Finalmente, em casa. Que casa? Então vamos lá, que a lição promete muito, uma lição muito rica. A nossa leitura bíblica está em Apocalipse, capítulo 21, de 9 a 14, e 22, de 1 a 5, onde faz a descrição
sobre a Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, e o estado eterno, como será a nova vida, a nova história. O texto áureo nos diz: mas a nossa cidade está, não é estará ou esteve, é está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cidade já está, ela já existe nos céus. E essa cidade que recebe o nome de Nova Jerusalém, e por que Nova Jerusalém? Por que ela vai receber esse nome? Porque Jerusalém era uma cidade cananeia, no coração da Palestina, na região sul. Era e é, né, uma cidade, o nome permanece até hoje, Jerusalém. Embora ela tivesse diversos nomes através da história, como Urussalim, Salém, Jebus, ela vai receber esse nome Jerusalém, que é Shalem de paz, né? Jeru, que é de Jebus, que é a cidade de paz dos jebuseus. E nessa cidade que morava um sacerdote e rei chamado Melquisedeque. Ele o nome dele tem um significado hebraico, mas se ele era cananeu, certamente que seu nome não era hebraico, mas foi registrado no hebraico como Malqui, que quer dizer rei, Sedeque, justiça, o rei de justiça. Ou seja, era um rei justo que reinava e ao mesmo tempo era sacerdote, ou seja, a presença do sagrado estava lá e ele servia a El Elyon, o Deus Altíssimo, nessa cidade de Salém, o que faz com que essa cidade seja uma cidade santuário desde o início, porque existe um rei sacerdote nela, fica no topo da montanha e essa cidade é alimentada por uma fonte de águas vivas, que é a fonte de Quihon, chamada na Bíblia de Gion, na nossa tradução em português. Salmo 46 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Então, quando Abraão peregrinou na terra, já existia alguém servindo a Deus dentro desta cidade, que era Melquisedeque. Já invocava o Senhor e ele já trouxe uma bênção superior para Abraão e abençoou toda a descendência de Abraão, inclusive os levitas tiveram que dar o dízimo através dos lombos de Abraão. Mas essa cidade, ela é símbolo da morada de Deus, porque do futuro, quando os israelitas conquistarem a terra de Canaã pela mão do Senhor, não pela sua espada, e que inaugurar a monarquia, Davi, que é o segundo rei da monarquia, ele vai conquistar essa cidade e transformá-la na capital. E a primeira coisa que ele faz é introduzir a Arca da Aliança. A Arca é o símbolo do trono de Deus, do domínio de Deus no meio do seu povo, que tem uma aliança com Deus, e dentro da Arca estão os mandamentos de Deus, a vontade de Deus está expressa dentro da Arca. E essa Arca é introduzida em Jerusalém, e Davi faz de Jerusalém, ele constrói um novo tabernáculo para Deus ali, e faz de Jerusalém a morada de Deus, o lugar do trono de Deus, de onde Deus reina sobre o seu povo. Deus está entronizado entre os querubins da Arca da Aliança, e é de lá que ele governa. Então Deus está morando agora em Jerusalém. Jerusalém está rodeada de montes. No leste tem o Monte das Oliveiras, no sul tem o Monte Sião, o Monte Ofel no norte, e o Monte Gerizim no coração, onde será construído o templo por Salomão, perdão, Gerizim não, Monte Moriá, que é o monte que Abraão foi sacrificar Isaac, Monte Moriá. E como em volta de Jerusalém estão os montes, está o Senhor em Sião. Ou seja, o Sião representa a morada de Deus. E logo, o termo Sião, que é o monte, vai representar ser metonímia da cidade de Jerusalém. E Deus habita em Sião, Deus habita em Jerusalém.
Logo, Jerusalém se torna a morada de Deus. Por isso que ela está nos céus, porque ela é símbolo da morada de Deus. Nós podemos ver aqui no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Ou seja, o monte Sião existe para sempre, será firme. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Salmo 46 diz que Deus está no meio dela, de Jerusalém, não será abalada. Enquanto o rio está fluindo, e Deus de lá, ele abala as nações, é de lá que ele dá o decreto. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, eu sou Deus. É de lá que sai o comando. Ali passa a representar a morada da igreja, do povo de Deus, Sião. Então, essa Jerusalém, ela é um tipo da cidade de Deus que está nos céus, habitando, morando e governando todas as coisas. Por isso que Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus. Ela não está na Palestina, ela está nos céus. A da Palestina ela é tipo. Por isso que ela já foi destruída e reconstruída diversas vezes, essa cidade. Ela é tão anelada pelos judeus por conta do templo, mas a própria cidade se torna a cidade-templo, porque ela é o lugar da glória de Deus. Há diversos textos na Bíblia que fazem referência a essa cidade como uma cidade-templo. Ela se torna a morada de Deus. É para lá que correm as nações, que Deus vai dar o comando a partir de lá. Tudo isso são figuras de linguagem para representar a Jerusalém celestial, onde as nações andarão na sua luz, onde as nações correrão para lá para receber a bênção do Senhor. Então, Paulo diz: a nossa cidade está, ela não estará. É por isso que Jesus diz assim em João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, na casa de meu pai, há muitas moradas. Ele não diz que haverá muitas moradas. Na casa de meu pai há, ou seja, já existe as muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar-vos o lugar. Ele não vai preparar a morada, ele vai preparar o lugar. A Nova Jerusalém, ela já existe, ela já está nos céus. E no livro dos Salmos diz que Jerusalém é eterna. Certamente que é uma referência a Jerusalém de cima, porque a de baixo sempre foi destruída, atacada e reconstruída, disputada pelos homens. Mas a Jerusalém de cima é eterna, a morada de Jesus. Agora, se você vê que João 14, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e onde é a casa do pai? Se a gente lê no próprio Evangelho de João 14, versículo 1, essa expressão, se você voltar para o capítulo 2, veja só. João 14, capítulo 1 diz que na casa do meu pai há muitas moradas. E no capítulo 2, versículo 16, olha o que Jesus disse. Ele entrou no templo e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócios. Ou seja, a casa do pai dele aqui era o templo que estava em Jerusalém. Então, onde está a casa de Deus? Em Jerusalém, no templo. E agora ele faz referência à casa do pai em cima, ou seja, a cidade que está nos céus. E é interessante porque esta cidade ela será um cubo, ou seja, as medidas para todos os lados são iguais. A medida dela para cima é a mesma da medida de largura, de extensão, de altura. É um cubo. E nós podemos ver no primeiro livro dos Reis que o único lugar que de fato foi convertido em um cubo em medidas exatas para todos os lados foi o lugar do Santo dos Santos no Templo de Jerusalém, construído por Salomão. No capítulo 6,
está escrito, capítulo 6, versículo... Capítulo 6, versículo 14, começa a falar que Salomão construiu o, o, o Santo dos Santos, e o texto sagrado vai nos dizer, versículo 16, revestiu também os 9 metros dos fundos do templo, com tábuas de cedro desde o chão até o teto, e esse interior ele constitui um santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo... Não, deixa eu dar um salto aqui. 20. O versículo 26 e 20. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura, 9 de altura. Cobriu de ouro puro, cobriu também de ouro o altar de cedro. Ou seja, 9 metros para todos os lados. É um cubo. Ou seja, a morada de Deus no santuário é no Santo dos Santos. Então ela é medidas iguais. E a Nova Jerusalém será a morada de Deus entre os homens. Ou seja, a Nova Jerusalém é o santuário de Deus entre os homens. Essa cidade está nos céus, nos aguardando. Verdade prática, a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com o novo nascimento e se consumará na entrada pelos portões celestiais para encontrar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O foco da nossa fé é a pessoa de Jesus, não é o céu nem a Nova Jerusalém. Esse não deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. O que está em volta é o que Ele nos dará, nos presenteará. Mas o nosso foco deve ser o nosso Salvador. Por isso que Paulo diz, mas a nossa cidade está nos céus, donde também aguardamos ou esperamos ela descer. Não, não, não. Onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz para nós focarmos no autor e consumador da fé, ficar com os olhos fitos nele. O apóstolo Paulo, quando fala do arrebatamento da igreja, ele disse: e ali estaremos para sempre na Nova Jerusalém? Não, com o Senhor. Nosso foco deve ser o nosso Senhor. Ele é o objetivo da nossa fé, é a razão da nossa salvação, é a motivação da nossa jornada, da nossa caminhada. Não podemos ser motivados por aquilo que Ele vai nos dar ou nos dar, mas por aquilo que Ele é para nós, o nosso Salvador. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Brevemente, os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial. Então, o nosso foco é com o Pai. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial e o estado eterno, em que desfrutaremos da presença de Deus e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda no final da nossa jornada cristã. É o nosso encontro final e glorificação e nossa identificação com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O paraíso eterno. Esse termo paraíso é um termo que entra nas Escrituras, mas ela vem da palavra jardim, essa palavra paraíso, jardim. Porque esse termo ele aparece lá no Jardim do Éden, né? Jardim do Éden. O Éden é um local que foi plantado um jardim por Deus. Jardim do Éden. Então Deus plantou um jardim no Éden e colocou o homem no jardim. O jardim é um pequeno paraíso, é um oásis especial em que o homem desfruta de muitas benesses da parte de Deus. E essa palavra no persa, pardes,
que é paradeiso em grego, que veio para nós como paraíso, um lugar de deleite, de desfrutar de muitas delícias. É o paraíso. E Jesus pontua o encontro dele com o homem na eternidade como paraíso. E o apóstolo Paulo diz que conhece um homem que foi até o paraíso e ele identifica o paraíso como o terceiro céu. Ou seja, e que muitos entendem o terceiro céu como a habitação de Deus. A gente pode ver aqui paraíso como o terceiro céu. Segundo a carta aos Coríntios, quando Paulo dá o testemunho deste acontecimento, que ele é um apóstolo do Senhor, que uma das provas é que ele já foi até os céus e viu coisas inefáveis, né? Se é necessário que eu me glorie como apóstolo, ele quer dizer, vendo o contexto do capítulo 11, né? Ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele sabe que foi um fenômeno extraordinário que aconteceu. Como se deu, ele não sabe explicar. Sabe que Deus que fez, que realizou o ato é quem sabe dizer como foi. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Já pensou que coisa extraordinária? Terceiro céu e paraíso. É isso que Paulo identifica o paraíso, esse lugar que ele foi. Esse lugar, se nós olharmos para Lucas, capítulo 23, se for o mesmo sentido, capítulo 23 de Lucas, quando Jesus está na cruz, a Bíblia mostra que um homem, havia 2 ladrões e começaram blasfemando, mas um se arrependeu. E o versículo 43 vai dizer assim. Eu vou ler 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele fez esse pedido, o camarada estava crucificado ao lado de Jesus. E que reino é esse governo futuro escatológico? Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, Jesus tinha dito para os homens que não pense que o reino de Deus vem com aparência exterior. Ele já está implantado, já está no meio de vocês. Já está no meio de vocês. E agora ele diz que hoje você estará comigo no paraíso. Salvação começa hoje. Você já começa a desfrutar das delícias de Deus hoje. Então, muitos entendem que nesse ato da morte, Jesus já levou ele para o céu. Porque o versículo 46 diz assim: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Aqui está dito que Jesus entregou o espírito para Deus. Então, Jesus teria voltado para Deus nesse exato momento, para o céu. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então, se ele foi para Deus, ele levou esse homem consigo para a presença de Deus. E o que seria essa presença de Deus? Dentro do céu? Ou, como Deus é onipresente, seria no lugar de deleite? É uma questão aberta, né? Mas muitos entendem que seria levado para o céu nesse exato momento. Outros entendem que esse paraíso seria o seio de Abraão, que era um lugar de deleite após a morte. Mas a lição nos mostra que ele foi
para o céu neste ensino. E, como diz aqui, uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando, por ocasião de sua morte, o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar da habitação de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus foi até o mundo dos mortos. Ele tinha que vencer a morte. E o livro de Atos vai dizer: não deixarás o meu corpo, a minha alma no Hades. Como Jesus foi ao mundo dos mortos. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Com certeza, nada a se comparar com a condenação que ele estava sentenciado, vivendo a sua condenação, receber uma promessa de paraíso naquele lugar de suplício. Este lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse 2 e 7. Apocalipse 2 e 7 há uma promessa para os vencedores. Este lugar, ele já é garantido, ele é garantido após a morte, mas o corpo já é trasladado, o espírito já é trasladado para lá após a morte, ou só iremos para lá depois da ressurreição? Uma pergunta. Capítulo 2 do livro do Apocalipse, aqui nós vamos ler, capítulo 2, versículo 7, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se ao morrer a pessoa já vai para o paraíso e já começa a desfrutar da árvore da vida que está no paraíso de Deus, por que ele terá que ressuscitar quando Jesus voltar? São reflexões que precisamos fazer à luz dessas doutrinas, porque haverá a ressurreição, ou estaremos apenas, assim como quem morre sem Cristo já está vivendo em lugar de tormentos, de suplício, esperando o juízo final, e quem morre com Cristo já está ou dorme com Cristo num lugar de segurança, conforto, que diz: e hoje Lázaro é consolado e você é atormentado. Já é lugar de consolo, mas está aguardando, porque é a consumação, é com a volta de Jesus que de fato desfrutaremos de todas as bênçãos superiores. Aí sim, a consumação é dado por garantido, assim como hoje no presente nós já estamos salvos e ainda não estamos salvos. Já estamos com a salvação garantida em Cristo, mas ainda não estamos com a salvação consumada, que é a glorificação do corpo. Estamos sujeitos ao pecado, ao fracasso. O escritor aos Hebreus, ele fala do capítulo 4 que há um repouso para o povo de Deus. E nós que já entramos nesse repouso, então ele fala que já entramos. Existe um já e existe um ainda não. Mas que aguarda esse repouso. Então, já entramos e estamos aguardando o repouso ao mesmo tempo. E essa ideia do já e o ainda não, dessa tensão escatológica, talvez se encontre aqui também, essa tensão na doutrina do paraíso, porque nós precisamos considerar que haverá ressurreição dos mortos, para poder, de fato, haver a recompensa. E Jesus está falando, de Apocalipse 2,7, de recompensa. Que é o galardão dos fiéis. Então eu vou dar o direito que coma, que desfrute da árvore da vida no paraíso de Deus. Então tudo isso está garantido para os salvos.
mas isso se tornará uma realidade plena por ocasião da sua ressurreição. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar. E se eu for, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ou seja, por ocasião do seu retorno. O que é a cidade eterna? Depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio do fogo, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como cidade eterna de Deus. Quando, quando esteve neste mundo, o Senhor Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. Lugar, não a cidade, o lugar. Então, essa cidade eterna, ela é chamada em Apocalipse 21:2 de cidade santa. Na parte B do versículo 2, de Nova Jerusalém. Ela é chamada de a noiva e a esposa do Cordeiro, em Apocalipse 21:9. Porque a cidade e o povo são tomados um pelo outro. A Bíblia chama de filhas de Jerusalém, ou filhos de Jerusalém, na Bíblia. Quer dizer, Jerusalém é cidade, ela não tem filhos, mas é símbolo do povo, é metonímia do povo. Então ela é a noiva do Cordeiro. A esposa do Cordeiro, Apocalipse 21:9. A Jerusalém de cima, letra D. A nossa mãe, Gálatas 4:26, é o que Paulo ensina. A pátria celestial, Hebreus 11:16. O Monte Sião, 12:22 de Hebreus. Veja que o Monte Sião era o lugar da morada de Deus, agora passa a ser a celestial. E é chamado também de Monte Sião, a mãe, a Jerusalém de cima, a esposa do Cordeiro, e é a cidade do Deus vivo em Apocalipse, em Hebreus 12:22. Né? Então ela é o Monte Sião e é a cidade do Deus vivo, tudo no mesmo versículo, Hebreus 12:22. Essa é a cidade eterna, ela existe, ela já está pronta, ela é a morada de Deus. Então a Nova Jerusalém, esse parágrafo aqui na lição, que vou ler agora, esse aqui, que diz assim: a Nova Jerusalém, criada por ocasião da purificação ocorrida na terra. Não, de forma alguma. A Nova Jerusalém, ela já existe. Paulo diz que ela já está nos céus. O texto áureo afirma isso. E todos os textos, Gálatas 4:26, tudo, ela já existe. Jesus foi preparar lugar. Ela não será criada por ocasião da purificação da terra. E outra coisa, essa purificação da terra é a destruição total da terra. Deus fará um novo céu e uma nova terra, não apenas uma purificação. Porque o próprio Pedro diz que os elementos vão se derreter. E conforme o livro A Vitória Final, de Stanley Horton, pela CPAD, um comentário exegético do Apocalipse, versículo por versículo, ele diz assim, ele nos mostra que Deus também mostrou o mesmo a Isaías ao falar do julgamento das nações. Isaías olhou o futuro e viu que todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como pergaminho, Isaías 34:4. Ele também viu que os céus desaparecerão como fumo e a terra envelhecerá como vestido, Isaías 51:6. Deus criará então um novo céu e uma nova terra que hão de permanecer para sempre. Isaías 65:17, 66:22. Jesus também reconhece que o céu e a terra que agora existem passarão. Ou seja, Marcos 13:31, Jesus mostra que os céus e a terra passarão. Deixa eu ler aqui esse verso para você. 13:31 de Marcos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, foi Jesus quem disse. De igual modo, interpretou Pedro na segunda carta, capítulo 3, versículos 10 a 12, que é o texto citado aqui na lição.
Alguns tomam o derreterão de 3:10 para significar ser livre, solto, quebrado. E creem que isto seja meramente, eles creem, os que interpretam assim, que seja meramente uma renovação da superfície da presente terra. Mas, segundo a Pedro 3:12, 3:12, vamos descer um pouco mais. Segundo a Pedro 3:12, que diz assim: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Olha, então ele mostra que, segundo a Pedro 3:12, usa uma palavra diferente para derreter, que no contexto pode significar derreter até consumir. A ideia contida é que a matéria total do universo será transformada em calor e energia, algo que a ciência mostra ser perfeitamente possível. Haja vista o que ocorre quando os elétrons e prótons se encontram. O que a nova Terra será completamente diferente é visto no fato de que não haverá mais mar. Os oceanos são necessários à oxigenação da atmosfera da Terra. A falta de mares, portanto, sugere que toda a economia da nova Terra será diferente. Assim como Jesus foi capaz de subir aos céus em seu corpo ressurreto e sem roupas especiais, assim também nós, com os corpos ressurretos, não teremos as carências e limitações impostas pelo corpo atual. Então, serão derretidos, serão destruídos totalmente, porque Deus fará novos céus e nova terra. Ela descerá diretamente dos céus, essa nova terra. Nessa ocasião, os salvos serão cidadãos dessa cidade, desfrutarão das bênçãos eternas e habitarão com seus corpos transformados em um estado glorioso. Quando a eternidade começará? Na realidade, é quando a história terminará. E a história ela tem começo, meio e fim. A eternidade não tem começo, não tem meio nem fim. A eternidade existe. A eternidade será escancarada, porque a história, para de existir, só fica a eternidade. Quando Deus faz novos céus e nova terra, então ele destrói a história. Por isso que não haverá sol, porque o sol é quem constitui, faz a terra girar. O sol, com seus raios, faz a rotação e a translação para fazer as estações. O sol é quem possibilita a ideia de dia e noite, é a luz do sol. Inclusive a lua não tem luz, ela depende da luz do solar, tudo depende do sol. E como isso faz a ideia de dia e noite, então faz a ideia de tempo para nós. Então não haverá mais tempo, Deus elimina o sol porque ficará somente a eternidade. É um tempo sem fim. Então, e esse tempo ele já existe porque o tempo eternal ele não tem começo, não tem meio nem fim. Então é a história quem para de existir para que a eternidade seja revelada. Então, mas a expressão é compreensível do autor ao dizer quando a eternidade começará. Para nós que estamos no tempo histórico, quando entraremos no tempo não histórico. E então ele diz: de acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos, de acordo com a interpretação dispensacionalista pré-tribulacionista, né? Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o milênio, o reino de 1000 anos, Apocalipse 20. Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno. Então, depois do milênio, Deus dá um basta na história e constrói novos céus e nova terra, e aí habitará somente a eternidade. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno, ou seja, esse estado que não tem fim mais, a eternidade.
A eternidade. Não confundir, o milênio é o reino de 1000 anos, mas ele se dá dentro de um processo histórico, porque é 1000 anos. E dentro dele haverá dia e noite, existe mares, existe sol e lua para o milênio. Não existe. Aqui sim haverá uma renovação da terra para o milênio, uma purificação, para que habite a paz e a justiça. E o reino de Deus, o reino messiânico davídico, seja consolidado. No entanto, é só após o milênio que haverá o juízo final, e então será inaugurada os novos céus e a nova terra, e a história deixa de existir, fica somente a eternidade. Então a nova Jerusalém desce do céu para esse estado eterno, para essa nova Jerusalém, para os novos céus e nova terra. Não para a velha terra. A nova Jerusalém tem nada a ver com o milênio, tem a ver com a eternidade, porque ela é uma cidade eternal. Então ela não pode estar habitando no campo histórico, mas no campo eternal. O perfeito estado eterno, né? O eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina. De Gênesis a Apocalipse, isso é um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Após o milênio em que serão estabelecidos novos céus e a nova terra. Até o milênio se fala da ideia de viver essa dimensão do reino de Deus no estado pleno, né? Paulo diz que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, que o Senhor me levará a salvo para o seu reino, né? Me levará a salvo para o seu reino. E nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá em toda a terra. E encherá da sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu, haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que os céus e a terra serão a mesma grei. Colossenses 1:20, que é uma ideia que está lá em Efésios 1:10, que em Cristo se une todas as coisas, céus e terra. Veja Efésios 1:10. Muitos entendem que isso se aplica já ao milênio, um governo porque os céus estarão governando sobre a terra. A igreja desce, Jesus desce dos céus e coloca o trono aqui na terra. Então, 1:10 de Efésios diz assim, eu vou ler 9:10 para ficar mais claro. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, quando todos os tempos forem preenchidos, termina a última ideia de tempo com o milênio, que milênio também é tempo. Então, Colossenses repete essa ideia na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, quando diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A morte de Jesus, ela tem essa função expiatória, redentora e unificadora de todo o cosmo, de toda a criação. E o estado eterno é um período único, quer dizer, não tem começo, né, que é eterno. Por isso é perfeito e eterno o estado e descrito na Bíblia como lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. A morte ainda existe no milênio, no estado eterno não. O sol existe no milênio, no estado eterno não. Existem os mares no milênio, no estado eterno não. Existe pecado, existe diabo.
no milênio, tudo isso tem sido extinguido, né? Pós-milênio, no estado eterno, nada disso vai existir mais, porque a morte, o último inimigo de Deus a ser eliminado, será lançada juntamente no lago de fogo com o Hades, onde está o diabo, o dragão, a antiga serpente e a besta que enganava os homens da terra, o falso profeta. Então, a morte de Jesus ela é reconciliatória, né? E ela propõe essa redenção para todas as coisas, tanto para o milênio, que é o último estado, quanto o estado eterno, será uma coisa só, né? Nesse caso, viveremos eternamente à luz do Cordeiro, ele será a nossa lâmpada. Não tem templo nesse lugar. O estado perfeito à luz do Apocalipse. Aqui ele diz: o livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descreve de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado, como um rio. A vida eterna é descrita como um rio. O apóstolo João escreveu essa eternidade como um rio da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, conforme Apocalipse 22, versículo 1. Quando você vê isso aqui. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Já havia prenúncios disso no profeta Ezequiel. Esse rio, o Jardim do Éden, ele tinha um rio que nascia no Éden, um rio, depois se dividia em 4 braços e irrigava o jardim. Ele era abençoado por esse rio. O ambiente, veja, se é um paraíso e tem um rio da vida, só que esse rio aqui é o rio da vida, é muito superior. Então estamos repetindo aqui as ideias do rio, né? Que está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como água da vida. João 4:10, quando ele diz que ia fluir de dentro da pessoa, aqui falando do Espírito Santo. Salmo 46:4, falando da fonte que há dentro de Jerusalém. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. E isso é símbolo da Jerusalém celestial, né? Porque tem o rio da vida lá. E Ezequiel 47, quando fala desse rio que sai do trono e desce e sai irrigando tudo, produzindo vidas nas suas margens. A vida eterna descrita como árvore. A árvore da vida remonta ao livro do Gênesis. Em Gênesis 2:9, 3:22, fala da árvore da vida. Só que essa fala de seus 12 frutos de mês em mês, e suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. Ou seja, no primeiro momento, no estado paradisíaco do homem edêmico, Adão, antes da queda, ele não conhecia a dor, a morte, o sofrimento, a enfermidade, mas após a queda passou a enfrentar tudo isso. E tudo isso agora é restaurado. E, mais uma vez, a árvore da vida, ela entra em ação, por isso que se fala de uma árvore com 12 frutos. Agora, se fala que tem 12 frutos, se fala de mês, é eterno ou não é? Porque haverá meses. É bem verdade que o livro do Apocalipse ele é escrito pautado em um advérbio de comparação. Era semelhante a, era como a. E a visão que tive, o que vi. Então, não podemos pensar que dentro da Nova Jerusalém exista ouro, esmeralda, existem pedras preciosas que conhecemos aqui, porque ela vem do céu. São coisas que transcendem, são coisas muito mais elevadas que a compreensão humana não tem capacidade de chegar lá. Então se usa essa ideia, era semelhante, era como o ouro puro, era como a esmeralda. Por isso que ele usa essa linguagem humana de mês. Quando se fala de mês, se fala de dias também, se fala de semanas, para se pensar em meses. Então ele está usando uma linguagem humana de compreensão, porque se pensarmos em meses nessas cidades, vamos ter que falar de história, de tempo, e não de eternidade, do não tempo, do estado ahistórico, o não histórico. Então é isso que devemos refletir aqui, né, quando
ele vai falando sobre essa ideia da árvore da vida. A vida é eterna sem males. Deus disse logo para Adão: a terra produzirá espinhos e cardos. Do sol do teu rosto comerás o teu pão. Ele passa a vivenciar as dores da vida, a enfrentar o sofrimento, os males da vida, enfrentar a violência de um filho contra o outro. As dores começam a dominar o coração e a mente humana a partir da queda. Mas não haverá mais maldição contra alguém. E Deus disse: maldita é a terra por tua causa, disse a Adão. Então a terra foi amaldiçoada por conta da queda de Adão. A terra foi amaldiçoada por conta da violência de Caim. A Bíblia diz que Deus disse que e Deus lançou o dilúvio como uma maldição agora de destruição sobre a terra. Disse: não amaldiçoarei mais a terra. Com o dilúvio não iria mais destruir. A gente vê que agora haverá um ambiente somente a bênção fluindo. Então, isso aqui é muito simbólico do que nos aguarda, que nos espera, que o Senhor projetou. Então, precisamos anelar e desejar este Senhor mais do que nunca. A vida eterna na presença de Deus. No jardim havia a visitação de Deus continuamente para Adão. Havia uma presença no jardim do Éden. Essa descrição aqui, ela tipifica a restauração do jardim do Éden, só que é o verdadeiro jardim de Deus, o verdadeiro paraíso para o homem. Quando eu digo verdadeiro, porque a palavra verdadeiro e verdade quer dizer aquilo que tem fundamento, que não se abala. A verdade não pode ser destruída, ela é eterna. Então, o verdadeiro jardim é aquele que não pode ser destruído. O jardim do Éden foi destruído pelo dilúvio. O estado final de todos os santos, que todo crente deve esperar. Qual a sua expectativa, os seus desejos, os seus anelos? Os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nesta terra com a ideia de permanecer nela eternamente. A Bíblia vai nos mostrar que, embora os patriarcas estivessem visitando, Deus disse que essa é a terra, anda, percorre nela, explora, vou dar a tua descendência, mas ainda não era a terra final, era apenas símbolo daquilo que haveria de vir. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Quem diz é a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 9, 10. Moisés passou por ela e com essa mesma intenção deixou o Egito. Moisés chegou na fronteira da terra de Canaã e a desejou, mas a expectativa dele era tão forte que era a Canaã celestial e ele foi levado para ela e apareceu na transfiguração como salvo. Porque ele tinha consciência de algo melhor, então ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Então a cidade ela foi construída por Deus para o seu povo. Essa cidade que desce dos céus, e a carta aos Hebreus vai dizer que eles sem nós não podiam concretizar tudo. Foi preciso que os santos e fiéis do Antigo Testamento partissem sem ter alcançado a promessa final, porque sem nós eles não poderiam conquistar. Havia essa necessidade que eles tinham que aguardar, porque a igreja de Cristo, ela tinha que surgir, o chamado dos gentios, o não meu povo teria que ser chamado para participar da salvação, para que fossem unidos em um só lugar, todo o povo de Deus. Então, o texto diz aqui, carta aos Hebreus, capítulo 11, 24 a 27, diz assim: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível.
aqui no capítulo 11, ainda voltando, diz assim, versículos 9 em diante. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual é Deus, o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 13: Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o discurso de Estevão, veja, o discurso de Estevão, Atos capítulo 7, Estevão vai dizer que versículo 4 em diante. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a possessão dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Abraão comprou um terreno na terra. Jacó conquistou um pedaço de terra com a sua espada e o seu arco, ele diz em Gênesis 49, quando está abençoando os filhos. Mas o anelo por uma cidade, que Deus é o construtor, apontava para cima e não para aqui. Era muito maior. E Deus reservou os patriarcas, os heróis da fé, sem ter visto a promessa se cumprir. Capítulo 11 de Hebreus 39 e 40. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A glorificação e a morada na Nova Jerusalém. Viveremos todos em unidades, a cidade do povo de Deus, um só rebanho. Então, está proposto desde o Antigo Testamento que Deus formaria um só rebanho, um só povo. Em Zacarias 14, nós podemos ver isso. Nós vemos que em Efésios 2 que Deus atraiu os gentios para participar, se tornarem co-herdeiros com os judeus da promessa. Já está prometida essa nova Jerusalém em Isaías. Já está prometido novos céus e nova terra. Agora, essa herança dessa nova terra, esse novo céu, a partir da nova aliança, ela, para ser concretizada, precisava da inclusão dos gentios. Então, Paulo diz que Deus escondeu de todo mundo esse mistério, de todos os poderes, dos anjos, dos demônios, que ele haveria de salvar os gentios e torná-los co-herdeiros com os judeus das mesmas promessas. Então diz que eles sem nós não foram aperfeiçoados, embora partiram, não viram, só são aperfeiçoados quando a igreja se concretizar o seu número. E aí, na consumação, na Nova Jerusalém, no estado eterno, nos novos céus, haverá um só povo, um só rebanho, e o Cordeiro nos guiará à fonte das águas da vida. Ao se fazer menção dos inscritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel, estão e dos alicerces que levam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras, de todas as nações. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas formando um só corpo. O corpo de Cristo já foi formado na igreja. A igreja, o corpo já está formado. O tempo todo a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja.
Mas na Nova Jerusalém, ela não será formada, o corpo de Cristo não será formado. Ele vai atingir a sua plenitude, porque hoje estamos formando o corpo de Cristo no sentido espiritual, né? O corpo de Cristo no sentido espiritual, que ele é cabeça e ele habita no corpo, que é o seu templo. Ali nós seremos levados para habitar, não haverá mais templo. E habitaremos com a presença dele. Aqui o autor colocou que formando um só corpo de Cristo. Eu não entendi essa expressão, foi nova para mim e estranha ao mesmo tempo. Eu quero confessar minhas fragilidades ao interpretar essa frase. Mas ali se cumprirá plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas. Nisto não há judeu nem grego, mas isso aqui já está se cumprindo hoje por meio do corpo de Cristo, aqui, que é o povo da redenção, que é o povo do resgate. Mas na eternidade se unirá todos os santos do Antigo Testamento, desde Adão até o último salvo da igreja, vai estar tudo unido nessa nova Jerusalém. Mas não é para formar o corpo de Cristo, mas é para estar com Cristo, ao lado de Cristo. Assim como ele é, o veremos e seremos semelhantes a ele. Finalmente em casa, sabemos que nossa morada final não é aqui neste mundo, nem na sepultura. Prova disso é que somos denominados de peregrinos e estrangeiros na terra, conforme Hebreus 11:13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam em seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Paulo disse que queria estar com Cristo. Embora ficar aqui dava lucro, então ele ia preferir ficar aqui por um tempo. Essa é a nossa grande recompensa de quando findarmos aqui na terra a nossa jornada. É o encontro com o Senhor. A bendita esperança de todo cristão sincero é estar sempre com o Senhor no céu. Conclusão: o céu é o destino final de uma jornada com Cristo. Estaremos para sempre com Ele. Se iniciou com o novo nascimento, do início da jornada até o final. Enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu, mas não vão conseguir. E Deus não vai deixar que os nossos pés tropecem. Enquanto estivermos no Senhor, com o Senhor, Ele estará do nosso lado para nos defender. A Bíblia diz que Deus livra o seu povo, os piedosos, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por isso, durante a travessia da jornada é necessário toda vigilância e zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial é logo ali, onde Cristo nos aguarda. E aqui nós finalizamos mais uma lição, mais um trimestre, e nós agradecemos a você que esteve conosco todo o tempo, estudando e compartilhando estas aulas. São reflexões e eu não tenho seguido à risca o que está escrito, porque como alguém que está lendo, nós precisamos refletir, não é fazendo críticas a uma crítica negativa, mas uma crítica reflexiva acerca de certos textos. Por isso que muitas vezes eu tenho que externar a minha forma de ver para que não aliene a nossa forma de pensar. E sendo sincero, o bastante com a forma que lemos e para não estar apenas como um robô repetindo ideias. Ok? Então, eu agradeço e conto com você no próximo trimestre, né, para estarmos juntos refletindo sobre a próxima lição. Um grande abraço, que Deus abençoe e até lá.